Hoje nossa conversa é sobre o processo de avaliação integral, que é um processo bem diferente do processo tradicional que normalmente as escolas fazem, porque avaliam os alunos apenas e tão somente por parte do desenvolvimento da sua inteligência, ou melhor dizendo, a avaliação normal leva em conta apenas o acúmulo do conhecimento e nada mais do que isso, utilizando provas, testes, trabalhos escritos e notas. O processo avaliativo, ele é integral, ele é muito diferente disso. Por quê? Primeiro porque ele leva em consideração as duas grandes áreas de desenvolvimento do nosso aluno, seja ele criança, seja um jovem, que é o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento emocional. Então, as duas coisas têm que ser avaliadas. E, obviamente, não dá para avaliar desenvolvimento emocional do aluno através de uma prova, através de um teste de múltipla escolha. Isso é simplesmente impossível. Mas então, como que nós vamos fazer isso? Como saber que ele não decorou simplesmente conteúdo de disciplinas curriculares? Como saber que emocionalmente ele está tendo um encontro consigo mesmo e desenvolvendo as suas qualidades, está desenvolvendo a sua sensibilidade? Bem, para isso nós temos que entender que o processo avaliativo integral ele tem que representar os reais progressos realizados pelo educando. E não são provas e notas que conseguem fazer essa avaliação. Então, na verdade, é uma avaliação contínua, feita o tempo todo, lançada em arquivos preparados para isso, com a participação também dele, e é uma avaliação feita por todos os professores que estão nesse processo. Nessa avaliação, deve-se verificar a capacidade que o educando tem em aplicar de forma prática o conhecimento. Isso é muito importante. Não é avaliar de forma teórica, como uma prova faz, mas avaliar de forma prática, ou seja, no dia a dia da escola, na participação dos debates, dos trabalhos, das apresentações, rodas de conversa e assim por diante. E ele está mostrando efetivamente o entendimento do que ele está estudando, quer dizer, ele está adquirindo um real conhecimento e sabe colocar isso em prática junto aos seus colegas, junto aos professores. E isso é que tem que ser avaliado. E, obviamente, também a avaliação emocional. Nós temos que saber como é que ele está no relacionamento com os outros. E aí, então, nessa avaliação integral, nós vamos medir o grau de responsabilidade do senso moral dele. Porque tratar disso teoricamente não vai modificá-lo, não vai conscientizá-lo. Até que ponto ele realmente se responsabiliza pelo que fala, pelo que faz? Até que ponto ele assume os deslizes? Enfim, esse grau de responsabilidade é muito importante ser avaliado. Então é um processo, na verdade, contínuo, feito no dia a dia, com muito diálogo, muitas conversas e se observando a prática ou a experiência, como dizia John Dewey, esse grande educador norte-americano. E aí então nós não precisamos ter provas nem notas, porque é uma avaliação integral, contínua, progressiva e com a participação do próprio aluno. Com certeza, fazer um processo de avaliação integral é muito melhor e efetivamente avalia do que provas, notas, testes que normalmente a chamada escola tradicional realiza. Pense um pouco sobre isso, vamos caminhar para fazer uma avaliação diferente dos nossos educandos
enquanto pessoas, seres humanos que eles são, fica aqui o convite para você.